Sabe quando você não tá afim de fazer algo? Você já passou por isso? Aquele dia que você não tá afim de fazer absolutamente nada? Pois é, neste vídeo eu vou te ensinar estratégias que funcionam para você conseguir fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade e assim manter a constância. Vamos? Ontem eu acordei sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de ir à academia, sem vontade de ir no sacolão depois da academia, sem vontade de preparar café da manhã, sem vontade de trabalhar, sem vontade de escrever esse roteiro do YouTube que eu escrevi ontem, sem vontade. Amanheci sem vontade, queria deitar e ficar na cama o dia inteiro. E ainda mais que eu trabalho por conta própria, essa tentação ela é mais tentadora do que para as pessoas que são obrigadas ali a bater ponto. E ontem eu estava passando por isso, eu estava sem vontade. E o que é que eu fiz? Eu fiz o que eu deveria ter feito. E eu fiquei muito feliz por ter feito o que eu tinha me programado para fazer. Eu dei todos os checks no meu plano e fiquei super feliz por isso. E eu vou contar para vocês as estratégias que eu uso quando eu não tô afim de fazer. Veja, aqui não é um caso de doença, aqui não é um caso de mal-estar, não é nada disso. É um caso de preguicite aguda e eu precisava lidar com isso e fazer o que precisava ser feito, e foi o que eu fiz. Neste vídeo eu vou te contar como eu fiz isso. Primeira coisa, ela é muito importante. Eu tenho uma rotina bem determinada. Então eu sei exatamente no que eu vou trabalhar cada dia da semana. Por exemplo, a segunda-feira normalmente é dia exclusivo de produção de conteúdo e eu finalizo na terça de manhã. Então, segunda-feira eu vou estar produzindo conteúdo e eu tenho que produzir tudo aquilo que eu planejei para aquele dia. Escrever os roteiros, escrever as cartas do Substack, eu preciso escrever os posts da semana do Instagram, revisar isso, editar um vídeo que vai subir na quarta. Então, eu tenho várias coisas para fazer ao longo do meu dia que normalmente ocupam todo o meu dia. Além disso, eu tenho ali minha rotina matinal, que é acordar, ler a Bíblia, ir pra academia, voltar, fazer café da manhã, me arrumar para trabalhar, ir trabalhar, resolver as minhas coisas, né, fazer as minhas coisas. Tenho a minha rotina da noite, que é ler um livro, né, ter um tempo ali com meu marido. Também eu tenho uma devocional nesse tempo de quaresma, eu faço devocional tanto de manhã quanto à noite. Então ontem eu fiz tudo o que eu tinha me proposto, tudo que eu me propus a fazer, eu fiz ontem. E isso é maravilhoso. Mas isso porque eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. Então, eu sei o que eu faço em cada horário do meu dia com muita clareza. E essa é uma coisa que é importante você ter. Se você não sabe como fazer isso, se você não sabe nem por onde começar a se organizar, eu recomendo a mentoria estruturar. O que é a mentoria estruturar? É uma mentoria onde eu te ensino a organizar a sua rotina para que ela seja produtiva, significativa e bendita. Então a gente junta, senta, a gente tem reuniões onde eu vou te ajudar a organizar a sua rotina e otimizar o seu tempo. Então a primeira coisa que você precisa ter para você ser produtivo, independente do seu humor, é uma boa rotina estabelecida. E isso é fundamental, esse é o primeiro passo e ele é fundamental. A segunda coisa que eu faço nesses dias mais preguiçosos, nesse dia que a minha tendência é procrastinar, eu reduzo o esforço ao mínimo. Então, eu fiz a devocional deitada na cama. Então, assim, eu li a Bíblia deitada na cama ainda, o que normalmente eu vou pro sofá pra ler a Bíblia, pra fazer devocional. Uma outra coisa que eu fiz foi na academia. Eu peguei um pouco mais leve, né? Quase desmaiei na academia, mas eu peguei ligeiramente mais leve, porque também eu tava lá, né? Mas eu fui, assim, arrastada, mas eu fui. O café da manhã eu pedi ajuda pro meu marido pra gente fazer, pra ele me ajudar e tudo. Então, assim, eu fui pegando mais leve. Na hora de trabalhar, eu fui também pegando mais leve, eu não tava me cobrando tanto a perfeição, vou falar sobre isso mais pra frente, mas em todas as atividades, eu reduzi o esforço. Então, se normalmente eu gosto de fazer algumas coisas antes, de preparar, de romantizar as coisas, quando eu estou mais preguiçosa, eu falo, não, o que eu preciso fazer é isso, então eu simplifico ao máximo aquilo que eu preciso fazer. Por exemplo, quando eu fui escrever as cartas, eu envio 2 cartas por semana pelo Substack. Se você ainda não é inscrito no meu Substack, o link aqui, a gente tem o site estruturar.com.br e nele tem tudo, todas as minhas redes, tem o Substack, tem até o próprio canal aqui do YouTube, tem tudo lá. Então eu recomendo que você clique aqui embaixo na descrição, ele tá ali, tem sobre a mentoria, tem tudo. Mas eu escrevo cartas para as amigas toda semana e são cartas bem legais, uma desta parte, mas as minhas amigas gostam bastante das cartas, então eu posso dizer através delas que são legais. Mas para eu escrever essas cartas, que é uma coisa que me demanda um pouco mais, eu usei um método muito interessante, que é o SBCE. Na verdade, eu mudei ele, porque o método
mesmo, é senta a bunda na cadeira e estuda. Eu mudei só pra o pra escreve, então senta a bunda na cadeira e escreve. E eu até conto em uma dessas cartas que eu tava sentada, eu tinha o tema pra uma delas, mas eu não tinha o tema pra segunda, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer olhando pro Word? Mas eu não podia sair eu não podia sair do escritório, sair dessa cadeira antes de terminar de escrever a segunda carta, porque aquilo era importante pra mim, eu deveria fazer aquilo. Eu demorei mais tempo, mas eu precisava fazer aquilo. Aí surgiu uma inspiração, eu escrevi a carta, eu contei isso, se você quer saber o tema da carta, que, né, eu tive a inspiração de última hora, vá lá no meu Substack. Mas então eu uso também essas coisas pra simplificar, assim, olha, você vai fazer sim, sabe? Eu vou mandando em mim mesma, e a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que ter domínio próprio. Se é hora de escrever essa carta, você vai escrever essa carta. Se tá com preguiça, não tô nem aí, você vai escrever essa carta. A terceira coisa é que, embora eu seja meio ferro e fogo de você vai fazer sim, Catarina, falando comigo mesma, eu não exijo perfeição. Então, nesses momentos que eu sei que estão mais difíceis pra mim, que eu sei que meu dia ele tá mais puxado, que eu sei que as coisas não estão tão simples quanto elas costumam ser, normalmente eu faço isso super tranquila, eu não coloco um padrão de excelência muito alto. Por exemplo, hoje é terça-feira de manhã, quando eu fui revisar as cartas para programar, revisar o roteiro antes de começar a gravar aqui, eu parei e eu fui ver com mais cuidado o que eu tinha feito ontem. Eu sempre reviso, mas eu fui ver com mais cuidado porque eu sei que ontem eu já não estava muito benta. Então, o que eu fiz já é alguma coisa boa. E curioso, né? Porque eu tanto não me exijo tanto que o roteiro que eu tinha pensado na semana passada pro que eu escreveria ontem não foi ele. Foi o que eu estava fazendo para fazer o que precisava ser feito, né? Então eu mudei o roteiro para aquilo que eu estava fazendo naquele dia. Isso me motivou mais. Então eu escrevi esse roteiro do que eu fiz ontem para trazer para vocês, que é algo que funciona, e funciona mesmo. Então, como eu estava dizendo, eu sentei, eu escrevi, mas eu também peguei leve. Então eu não me cobrei demais, eu não me cobrei perfeição, eu não me cobrei super, entende? Então eu reduzi o meu padrão ontem. Aí hoje de manhã eu fui revisar como estava e estava até muito bom, eu até me surpreendi com a qualidade com a qualidade do que eu fiz ontem. Então eu revisei, alterei algumas coisinhas, mexi em algumas coisas, mas eu não me exigi tanto ontem. Então, feito é melhor do que perfeito, desde que bem feito. E quando eu peguei as coisas hoje, realmente elas estavam bem feitas. Mas mesmo assim, o meu padrão normalmente é um pouquinho mais alto. Ontem eu me dei uma folga. A quarta coisa que eu fiz e que eu recomendo que você faça nesses dias de preguicite aguda é se aceitar o seu ritmo. Muitas vezes eu faço as coisas com muita agilidade, eu sou muito rápida, eu sou prática, eu gosto de resolver, eu gosto do resultado final. Só que tem dias que eu não tô nessa produtividade toda, tem dia que eu não tô nesse ânimo todo, nessa energia toda. E nesses dias eu preciso respeitar o meu ritmo. Então ontem, normalmente eu acabo as coisas um pouco mais cedo, ontem eu acabei as coisas um pouco mais tarde, foi um pouquinho mais arrastado, foi um pouquinho mais sofrido, eu precisei ficar negociando muito comigo para eu conseguir fazer, e o meu ritmo ele foi mais lento, sim. Mas foi feito. Então, mesmo nos dias que você tiver com mais dificuldade, aceite o seu ritmo ser um pouco mais lento. Claro, isso não pode ser um padrão na sua vida, mas é algo que você deve se atentar. Então, assim, hoje é um dia que está mais difícil para mim, então eu vou aceitar a minha lentidão, eu vou fazendo as coisas no meu ritmo, eu peguei bem mais leve comigo ontem por causa disso, mas ainda assim, como eu estou enfatizando aqui, deve ser feito. Se deve ser feito, faça. Então, faça o que precisa ser feito, mesmo se o seu ritmo estiver um pouco pior, um pouco debilitado, mesmo que não for o seu ritmo padrão. A quinta coisa que eu babo de falar nesse canal, que é usar o método Pomodoro. Uma coisa que me ajuda muito é pensar, mesmo nesses dias, especialmente nesses dias que eu estou mais preguiçosa, é pensar que eu preciso focar naquilo apenas por 25 minutos e depois eu tenho 5 minutos de descanso. Então eu paro e falo assim, não, eu coloco um timer e nesse timer eu falo, não, eu vou focar só nisso, né? Eu fico olhando para a página do Word em branco, procurando uma inspiração. E ela veio, tá? Ela veio. Mas então eu fico parada, então eu coloco aquele timer e eu falo, eu preciso resolver isto neste tempo. Então eu tenho este tempo para resolver. E isso normalmente me incentiva a resolver aquilo mais rápido também. Com qualidade, mais uma vez, com qualidade. Mas me faz iniciar, sabe? Dar o start fica mais fácil, porque são só 25 minutos. Então eu vou negociando comigo, 25 minutos, daqui a pouco eu tenho 5 minutos de fazer nada, de pensar no que eu quiser, de, sabe?
de procrastinar. Eu tenho, né? Porque não é procrastinar esses 5 minutos. É uns 5 minutos de você descansar daquele trabalho que você fez. E aí eu vou negociando comigo, eu vou me manipulando, né? Não sei se é a palavra certa, eu vou me dominando para eu trabalhar 25 minutos, de 25 em 25 em 25, eu trabalhei o dia todo e foi muito produtivo. Portanto, faça isso, use o Pomodoro para focar. Se você não sabe o que o Pomodoro é assim, você trabalha focado por 25 minutos, então você não faz nada nesses 25 minutos, a não ser aquilo que você se propôs a fazer. Então, o objeto do seu foco. Aí, se alguma coisa surgir na sua cabeça, alguma coisa que você tem que fazer, você esqueceu de desligar o forno, você, em vez de você sair correndo e ir resolver, você vai anotar do lado em um bloquinho, né? Desligar o forno, talvez você precise ir correndo. Mas tente não ter, não deixar o forno ligado, esquecer o forno ligado. Mas aí você vai anotando em um bloquinho. A questão é que você não pode parar o seu trabalho sem que o timer apite os 25 minutos que deu o tempo, certo? Então você vai focar exclusivamente naquilo. Se surgirem coisas na sua cabeça, você anota para você fazer depois. Você não para o que é importante e deixa o urgente sobrepor o importante. E aí nos 5 minutos de pausa, depois que você focou por 5 minutos, por 25 minutos, você tem 5 minutos de pausa para você fazer o que você quiser, menos trabalhar, porque você precisa descansar daquele trabalho. Então você pode resolver as coisas que você anotou no seu bloquinho, você pode ir fazendo várias coisas. E isso ajuda muito a focar. É uma melhor técnica para focar, na minha opinião. Eu faço muito, eu uso muito Pomodoro. Eu divido os meus dias em ciclos Pomodoro e aí a gente consegue calcular o tempo que a gente gasta em cada atividade. Enfim, é muito bom. Eu panfleto esse método porque ele é muito útil, muito válido. Especialmente para esses dias que a gente não tá afim de fazer nada, mas a gente tem que fazer, então a gente negocia com a gente mesmo. Olha, vou fazer isso só por 25 minutos. Daí depois, os próximos 25, a gente vai negociando mais uma vez. A sexta coisa que eu fiz, que não é uma coisa que eu costumo fazer na minha rotina comum, assim, é fazer um cafezinho para ajudar. Normalmente eu tomo meu café só de manhã e ele é suficiente só no café da manhã, mas em dias que eu estou um pouco mais preguiçosa, o café, ele dá uma ajudinha. E assim, eu falei que eu não romantizo muito, eu só sento e faço o que precisa ser feito. Mas como eu disse, eu tenho esses 5 minutos de descanso. E aí, nesses 5 minutos, eu fiz um café, aí eu fui lá e peguei eu fiz um leite vaporizado, coloquei gelo, porque tá muito quente essa cidade, olha, tô suando aqui. Mas coloquei um gelo no meu café com leite e um pouquinho de leite condensado pra me dar aquela animada. E aí eu fiz um café super fofinho, coloquei canudinho, deixei meu café todo lindinho pra me dar um up, me incentivar a fazer aquele trabalho, sabe? Então eu sentei, tomei meu café gelado e foi muito bom. E é uma coisa que dá aquela motivada, assim, final, sabe? A sétima coisa é a mais importante de todas, e eu deixei por último, porque a gente deixa o melhor pro final, né? Mas é pedir ajuda ao Senhor. Então, tudo que eu fui fazer ontem, eu parei e falei, Deus, me ajuda Deus, porque eu não tô aguentando Deus. Então, assim, é aquela coisa, tá difícil pra acordar? Deus, me ajuda a acordar Deus, porque tá difícil Deus. Tá difícil ler a Bíblia? Senhor, me perdoa, porque eu sou uma pecadora terrível e hoje eu nem quero ler a tua palavra que vivifica a minha alma. Então é aquela coisa de falar assim, eu não tenho força pra fazer isso, então Senhor me ajuda a fazer isso, porque eu sei que eu preciso fazer. Então, mesma coisa no trabalho, mesma coisa em tudo que a gente for fazer, é ir pedindo ajuda pro Senhor, né? A gente deveria ter isso mais como um hábito, não só nos dias difíceis, né? Todos os dias a gente tem que tanto entregar ao Senhor as tarefas que nós vamos fazer, quanto entender que a nossa força vem dele e pedir ajuda para ele em tudo quanto formos fazer, porque sem ele nós não conseguimos. Então, o tempo todo, ontem, especialmente ontem, né, mas todos os dias, Senhor, que essa tarefa seja para tua honra e para tua glória, que o Senhor me ajude a desempenhá-la bem, que eu faça isso pro teu louvor. Então, é uma parte muito importante para você fazer, para nós fazermos nesse momento que a gente tá com mais dificuldade, é pedir a ajuda do Senhor. Quando clamamos, ele vem em nosso socorro. E é aquela coisa, né, cada dia é um dia. Tem dia que o nosso máximo tá aqui, tem dia que o nosso máximo tá aqui, e a gente vai lidando com isso, a gente vai aprendendo a viver com a nossa inconstância em relação ao ânimo, né? Nós não somos estáveis, nós somos instáveis, então alguns dias a gente vai precisar de mais estratégia para conseguir fazer o que é básico, o que a gente já tá adaptado a fazer, que já é tão comum, e outros o nosso máximo vai estar assim, lá no alto, a gente vai estar super bem. Mas o mais interessante com isso é porque na nossa jornada, a cada dia que passa, cada dia que a gente está mais familiarizado com aquelas atividades, que a gente está mais familiarizado com aquilo que deve ser feito, quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, cada dia o nosso máximo e o nosso mínimo ele tá mais alto. Então, se você olhar no início da sua jornada, algumas tarefas que você fazia, você vê que seu máximo tá aqui, talvez hoje o seu mínimo esteja aqui e o seu máximo esteja bem mais alto.
sabe? Então é importante que também a gente entenda que a nossa jornada, ela não é uma linha contínua, mas é aquela graminha que vai subindo, aquela graminha ascendente, né? Dias de altos e baixos, mas que a cada dia nós estamos melhor nessa jornada, melhor, né? Teve época que eu não fazia devocional. Ontem eu fiz uma devocional preguiçosa, deitada na cama, mas eu fiz minha devocional. Então, o meu mínimo já foi melhor do que o meu máximo em uma outra época, né? Antes eu lia menos de um capítulo por dia. Ontem eu li 4 capítulos, mesmo ali naquela de manhã, né? À noite eu li mais. Mas mesmo naquele momento ali que ali eu já estava mais preguiçosa, eu li mais do que o que um dia foi o meu máximo. Então é muito importante que a gente entenda que a gente está melhorando a cada dia e que nesses dias difíceis a gente peça ajuda ao Senhor, a gente pegue leve com a gente use estratégias para a gente ir se contornando, tendo domínio sobre nós mesmos para fazer o que precisa ser feito. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a fazer o que precisa ser feito mesmo quando estiver tudo muito difícil. E se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!